sem pecado. O ideal, acredito eu, que é a gente iniciar alguns minutos antes. Por quê? Porque a gente Justamente dá um tempo. Para não ter problema. É Vinícius? Vinícius? É você? Nossa! Tá ouvindo normal, né? Então, a gente tá transmitindo pelo celular do Wellington, pelo Face, mas agora voltou aqui. Bom, vamos lá, vamos ver. Que bom que você tá ouvindo bem aí, tá normal. Só que eu acho que fugiu. Fugiu, que eu tinha colocado um título, um tema, acho que fugiu, acho que reconectou lá. Vamos lá. Ah, a Dai já chegou aqui. Oi, Dai. Louvado seja Deus, que sejam todos muito bem acolhidos no amantíssimo coração do glorioso São José e também no coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. Amém? Amém. Bom, hoje é o grande boom, né? É a grande explosão realmente. Por quê? Porque à luz do Espírito Santo, né, o Senhor quer nos iluminar, o Senhor quer nos irradiar com os raios da divina misericórdia, o Senhor quer enviar sobre nós o Paráclito, o Espírito Santo, mas Ele quer fazer isso por meio da sua esposa, do seu corpo místico, que é a igreja. Então nós vamos trazer aqui para vocês uma sequência de lives através dos mandamentos da lei de Deus, certo? Como a família deve viver os mandamentos da lei de Deus, a família cristã. Então nós pegamos aqui o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele é muito claro, né? E nós temos também aqui em nossas mãos, né, o que eu e alguns irmãos chamava a grande bomba, né? Aquela explosão, que é o Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos estar falando do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Um mandamento importantíssimo para a nossa vida cristã, para o nosso conhecimento de Jesus, né, da Santa Igreja, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Se há pessoas que não amam a Santa Igreja, o corpo místico de Cristo, é porque não conhece a Santa Igreja. Então, se não conhece a Igreja, logo acaba não conhecendo o Senhor, porque a Igreja, ela é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Bom, eu acho que é isso, né? Vamos dando aqui boa noite a todos vocês. Tiago chegou também. Tiago, opa, graças a Deus. A Dai, obrigada pelo carinho de sempre. Obrigada a vocês, né, por estarem conosco. É aqui mesmo? Sim, é aqui, ó. Pode voltar uma página. Pode voltar. Hoje vai ser em cima da doutrina, né, com a graça de Deus. Então nós sabemos que a Santa Igreja, ela tem o seu tripé, né? A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. E nós vamos estar utilizando. Você está procurando, amor? Eu tô procurando a página que eu tô fazendo. Meu Deus do céu. Pai da misericórdia. Ajuda-nos. Tá aqui, minha filha. Agora sim. Opa, agora a Andresa entrou aqui, louvado seja Deus. Pelo Face também, então tem gente pelo Face aqui. Muito bem, boa noite, que Deus abençoe cunhado. Você e sua família. Agora eu tô quentinha, porque eu tava com frio. Vamos lá. Então, o primeiro mandamento, vocês aprenderam na catequese, tenho certeza. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Claro, esse mandamento é um mandamento extenso, né? Tem muita coisa. Então, eu vou usar o termo que o Wellington gosta de usar, trocando em miúdos. Ah, trocado em miúdos. Não é trocando, é trocado, né? É trocado em miúdos. Trocado em miúdos. Por quê? Porque se a gente for realmente ir ali, né, do jeito que o catecismo coloca, aqui eu nem lembro quantas páginas que são só do primeiro mandamento. Quer ver, ó? Só do primeiro mandamento vai dos 283, do parágrafo 2083 até o parágrafo 2141. Então é muita coisa, né? Então nós vamos aqui trocar em miúdos, né? Então vamos pegar as partes mais importantes, né? Vamos colocar para a nossa realidade de hoje, mas para a gente não deixar de viver, né? E entender, né? Esse primeiro mandamento, que era amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então, eu vou ler algumas partes e outras partes a gente vai partilhar, certo? Então, vamos lá. Deus se fez conhecer recordando sua ação toda
poderosa, benigna e libertadora na história, daquele a quem se dirige: eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. A primeira palavra contém o primeiro mandamento da lei: adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. Não seguireis outros deuses. Então, a gente tem Deuteronômio 6, 13 e 14, que fala sobre isso. O primeiro apelo é a exigência justa de Deus, é que o homem o acolha e o adore. Então, qual é o primeiro apelo do Senhor para nós? Que o homem o acolha e o adore. Mas como assim? Agora eu já vou te perguntar logo, já vou direto. Como assim? Como adorar a Deus? O que é adorar a Deus exatamente? Porque muitas famílias elas ficam perdidas. Muitos cristãos, vamos colocar assim, ficam perdidos. O que é adoração? O que é adorar a Deus? Como assim adorar a Deus? Toma, Tatiana, segura essa aí. Vamos lá, vamos continuar a falar. O Deus único e verdadeiro revela sua glória primeiramente a Israel. A revelação da vocação e da verdade do homem está ligada à revelação de Deus. O homem tem a vocação de manifestar Deus, agindo em conformidade com a sua criação, a imagem e semelhança de Deus. O primeiro preceito abrange a fé, a esperança e a caridade. Com efeito, quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante, imutável, sempre o mesmo, fiel, perfeitamente justo. Daí decorre que nós devemos necessariamente ter nele uma fé e uma confiança plena. Vou responder sua pergunta. Sim, vou responder. vai. Já estou respondendo, mas enfim, vou chegar lá onde você quer chegar. Né? Mas aí a gente vai entendendo, ó. Daí decorre que nós devemos necessariamente acertar suas palavras e ter nele uma fé e uma confiança plena. Né? Confiar na palavra de Deus e ter essa confiança plena. Quantas vezes nós temos isso? Né? Eu vou partilhar algo com vocês de agorinha. Né? Tem algumas pessoas aqui que é da nossa paróquia, né? Tem a Dai, não sei se a Dai conhece a Daniele, esposa do Fernando, e a gente recebeu a notícia que ela faleceu hoje, não lembro exatamente o horário, né? E aí eu conversava com o nosso amigo daqui da comunidade, quando eu recebi a notícia, para querer saber se realmente isso era verdade. Eu falei, acabei de receber essa notícia, isso é verdade, por causa do vírus, né? Ela faleceu, ela estava hospitalizada e hoje não resistiu. E aí eu tinha postado nos meus status, tanto dos meu status particular, eu postei, né? Nós estamos aqui no Instagram e no Facebook, mas do nosso canal de evangelização. No meu particular, no Facebook, Instagram e no meu WhatsApp, eu postei algo falando sobre a morte hoje, né? Que nós devemos nos preparar, né? Porque viemos de Deus e para ele vamos voltar. E aí esse meu amigo falava, Tati, eu vi seu status. Né? Mas como é difícil a gente acreditar nisso, porque ela é uma moça nova, né? Ela era uma moça nova, né? Mãe de duas crianças, tem uma pequena até. Então, como é difícil acreditar nisso? E olha só, daí decorre que nós devemos necessariamente, é necessário aceitar suas palavras e ter nele uma fé e uma confiança plena. Então, não é meia boca, não é uma confiança meia boca. É confiar totalmente, é se abandonar. Mesmo em meios desses tempos que nós estamos vivendo, né? Que é difícil, não é fácil, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, mas nós precisamos ter essa confiança plena, né? E falando dessa situação necessariamente, né? Viemos do Pai e para o Pai voltaremos. Nós temos que ter essa clareza. Não estou menosprezando, né? Eu fiquei muito sentida com isso, com essa notícia. Não estou menosprezando, isso não é menosprezar o sofrimento do outro, mas é a gente trazer que, e a gente esquece muitas vezes, que nós não somos daqui. A gente fica muito apegada à nossa família. Claro, eu amo meu esposo, amo os meus filhos, mas eu não posso me pegar a isso, eu tenho que saber que eu vou voltar para Deus. Ele é todo-poderoso, clemente, infinitamente inclinado a fazer o bem. Quem poderia deixar de pôr nele todas as suas esperanças? Quem? E quem poderia deixar de amá-lo contemplando os tesouros de bondade e de ternura que ele derramou sobre nós? Daí, essa fórmula que Deus emprega na Sagrada Escritura, quer no começo, quer no fim de seus preceitos, eu sou o Senhor.
primeiro mandamento manda nos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé, e rejeitar tudo o que se lhe impõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. E aí, antes de chegar na questão de adoração em si, porque na parte de adoração não é nem eu que vou entrar muito, não, vai ser você. Mas vou falar um pouquinho sobre isso, né? O primeiro mandamento, então, manda nos alimentar e guardar com prudência a vigilância a nossa fé. E rejeitar tudo que lhe opõe a ela. Então, tudo que vem de fora, tudo que vem a nos atingir a nossa fé, tudo que vem tirar aquela essência que o próprio Senhor, quando fez, né? O próprio Deus, quando fez, nos criou, colocou em nós. Aí, o catecismo coloca aqui duas formas, né? Duas maneiras de pecar contra a fé. A dúvida voluntária e a dúvida involuntária. Qual é a dúvida voluntária? É você falar, negligenciar mesmo. Você está recusando que Deus é o verdadeiro Deus. E recusar aquilo que a Santa Igreja coloca. Então, sobre a fé, a dúvida sobre a fé, negligencia o que Deus revelou e o que a igreja propõe para crer. Até porque a igreja vem de nosso Senhor Jesus, né? Então, aquilo que ele colocou, você nega a existência de Deus, nega ele como verdadeiro Deus, e aquilo que ele revelou à Santa Igreja, você nega. Isso é uma dúvida voluntária, né? Então, são pecados contra a fé. Uma dúvida, eu não creio, né, nesse Deus verdadeiro e não creio naquilo que ele colocou para a Santa Igreja. Essa é a dúvida voluntária. Então, você se decidiu por não crer. Quando você se decide em não crer, né, você entra nesse pecado que ofende o primeiro mandamento, né? Um pecado a qual foi colocado aqui, dá licença, tá? Desculpa aí. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. A fé nesse único Deus, nesse único Senhor. Você se decidiu. Quando você se decide por isso, né, em não crer nele, você peca, né, contra o Senhor de uma forma voluntária, de uma maneira voluntária, não é isso? E aí tem a dúvida involuntária. É o outro pecado contra a fé. A fé. Designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé, ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. Então, é o que mais a gente vê hoje para as pessoas que estão dentro da igreja, né? A dúvida involuntária. Eu creio, mas aqui, nessa parte eu creio e nessa aqui não. Eu não acho que é bem assim. E aí o catecismo coloca, né? A dúvida pode levar à cegueira do espírito. Aí é justamente nisso que eu pensei agora. Quando se fala de uma cegueira de espírito, né, se torna muito grave, né? Porque como sair de Quantos cristãos não andam por aí? E o próprio Senhor Jesus dizia, quando um cego, né, indica o caminho para outro cego, o que acontece? Os dois caem no buraco, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da cegueira espiritual, né? Temos que realmente tirar a venda dos nossos olhos, a tapa dos nossos ouvidos, para que de fato nós não caiamos nessa armadilha da cegueira espiritual, que é muito prejudicial para o cristão. E quanto é fácil que eu digo, não no sentido irônico de dizer, né? A gente cair nessa dúvida involuntária por tantas coisas que a gente vê, né? Por tantas pessoas que a gente segue. Por isso que eu digo que assim, né? O Wellington falava, acho que foi na live da Rosana ontem, né? A gente precisa seguir o verdadeiro Senhor, né? E seguir e ouvir as pregações de quem realmente prega a palavra de Deus. Porque se você está escutando a torta direita a qualquer pessoa, muitas pessoas te levam para essa dúvida de crer ou não crer. Então, isso é algo que acontece muito, que a gente tem que pedir muita ação do Espírito Santo para que a gente possa estar aberto a escutar a vontade do Pai, a vontade de Deus. É interessante que eu estou vendo aí que você vai falar até mesmo das virtudes teologais, né? Da fé, da esperança e da caridade. Que a gente falou sobre, né, está falando sobre a fé, das maneiras de pecar contra a fé, dessas duas maneiras de pecar contra a fé. E aí tem a incredulidade,
que é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de dar o próprio assentimento. Chama-se aí, enfim, é incredulidade, que eu vou falar sobre heresia agora, né? É muita coisa, mas a gente vai tentar esmiuçar, como diz meu marido. Sim, mas ainda assim, isso aqui é um chamado. É um incendiar, né? Acender a vela, transmitir a chama para quê? Para que você também procure, talvez, quem sabe, né? Olha que graça, reunir a sua família para esmiuçar ainda mais, para ruminar, né, a doutrina da igreja por meio do catecismo. Então, aí tem a incredulidade, que é a negligência da verdade revelada. Ou seja, é voluntário também. Eu aceito não crer, eu não creio. A incredulidade é não crer, né? Eu não aceito isso. Aí aí dentro da incredulidade também chama-se a heresia, a negação após a recepção do batismo. Então, eu recebo o sacramento do batismo, e me corrija se eu estiver errada, mas foi dessa forma que eu também consegui me expressar. Eu recebi o batismo e depois eu nego ele próprio. Eu ou vou para outra religião, ou até... a gente falava sobre isso... hoje em dia tem muito aquele chamado desbatismo. Isso, é isso que eu estava tentando lembrar essa palavra. Tem muitas pessoas, infelizmente, que caem na heresia, né, do desbatismo. Elas negam o batismo que receberam, né? Por esse meio batismo não sacramento como da Santa Igreja. Esse sacramento não tem como se anular um sacramento. Por exemplo, acontece muito de uma pessoa é batizada na igreja e tal, infelizmente não frutifica, né? Não, digamos que a palavra não cai ali na terra boa, o coração dela não está preparado para isso, ela vai e nega a fé dela, ela vai para uma outra denominação qualquer, né? Qualquer denominação por aí afora. E lá ela diz, não, eu vou me batizar novamente porque aquele batismo não valeu. Está totalmente enganada, né? Eis que há um só batismo, né? Um só batismo, uma só fé, uma só igreja, né? Instituída pelo nosso Senhor, né? Então, não existe isso de desbatismo, não existe isso de vou me batizar em outra igreja, não existe essas coisas, né? Aí já diz, né? É um pecado, né? Ainda assim contra o primeiro mandamento. É um pecado ainda contra o primeiro mandamento. Lembra-te que nós estamos falando disso, né? Então, a heresia, a negação pertinaz, né? Tem a apostasia, que é o repúdio total da fé cristã. Então, ainda falando, a pessoa recebe o sacramento do batismo e depois ela nega, né? Ela repudia totalmente a fé cristã. Ela não nega só o batismo, ela tudo que vem. Então, essa realidade, você fala assim, mas isso aqui tem gente que não acredita. Então, estamos falando também da pessoa que recebeu o sacramento do batismo e depois negou. Não só o batismo, como negou totalmente a fé. A fé. O cisma, que aí você já deve ter ouvido falar, né? A explicação eu vou falar, mas não como cisma. Talvez vocês não sabiam que isso era um cisma. Recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Então, muita gente está dentro da igreja e fala, mas eu não... Quer ver uma cisma? Um exemplo simples. O Papa não sabe de nada. Tem muita gente que fala isso, o Papa não sabe de nada. Ou então o Papa Francisco não é o verdadeiro Papa, né? Foi o Papa Bento XVI, enfim, como a gente vê por aí. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou falar mesmo. Séria e gravíssima. Prestem atenção, eu nem sei se eu posso falar o nome aqui, mas assim, tem certos canais de YouTube que estão desmoralizando a igreja, estão falando... E preste atenção, quem chegar e falar mal do Papa, nem assistam, porque a gente não pode compactar com isso. O nosso Padre Ailton falou muitas vezes disso. Gente, como que você deixa falar mal da sua... Você deixa alguém falar mal da sua família? Você deixa alguém falar mal, chegar na sua casa e falar mal da sua mãe, do seu pai? Se algum vizinho vai na sua casa, ou você vai na casa de alguém? Então, como é que você vai permitir que falem mal da igreja? Então, porque o Papa Francisco é a voz da igreja, ele é Pedro. Nós estamos falando assim, não é que nós vamos encobrir qualquer erro, né? Quem erra são os filhos da igreja e não a igreja. Então tem que deixar isso bem claro, até quando se estuda a história da igreja. Quando o Papa João Paulo II, São João Paulo II, né, rogai por nós,
quando ele pediu perdão, ele pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja, porque a igreja é santa e imaculada, ela é o corpo místico de Cristo. Então, não tem como a cabeça ser santa e o corpo ser totalmente pecador. Não tem como a cabeça subir aos céus e o corpo ficar na terra. Então, Cristo da igreja. A igreja é o seu corpo místico. A igreja num mistério é a sua noiva, é a sua esposa, é belíssima, sem mancha, sem ruga. Nós devemos amar a Santa Igreja. Claro que o pecado dos filhos da igreja, claro que deve ser corrigido, claro, com amor, sim, com amor, mas com exortação também, né, de forma que exorte, né, que corrige, que chame a verdade, é claro que sim. É claro que tem que se denunciar as obras infrutíferas das trevas. Mas é claro que nós bem vemos o exemplo de São Padre Pio e de outros santos, né? Por mais que a gente vê na história de Padre Pio, né, um certo jogador foi lá falar mal de um bispo, e por mais que o bispo estava errado, o Padre Pio sentou-lhe a bufetada naquele homem. Por quê? Porque não se deve falar mal dos prediletos de Nossa Senhora. E se alguma vez você falou mal, ou do Papa Francisco, ou falou mal de algum padre, enfim, de qualquer alguém do clero, que você possa se confessar, porque isso é pecado. Porque você está cometendo um pecado. Então, não ouça esses vídeos. Ontem a gente conversava com algumas pessoas e a gente ouviu isso, né? Nossa, mas quando meu marido, ele ouve certos tipos de canais de YouTube, certas pessoas, ele fica nervoso, ele fica irado, ele fica, né? O modo dele falar muda. Porque essas pessoas... Elas parece que elas usam algumas palavras de persuasão mesmo, para que você acredite naquilo. Só que aquilo está falando mal da Santa Igreja, então nem da Igreja Católica que eu estou dizendo, não ouça, nem desative, não veja mais, né? Amém. Vamos voltar para o tema. Olha o tempo. Vamos lá. Então, o Wellington forçou bem que a gente está até comentando das 3 virtudes teologais. A gente falou da fé, né? Agora a gente vai à questão da esperança. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. Então a gente, né, quando nos capacita, mas a gente por si só a gente não consegue sozinho. Nos capacita por meio do Espírito Santo. Espírito Santo. Porque ele é o Paráclito Consolador. E porque o nosso corpo é templo desse Espírito Santo. Olha que beleza. Então, sozinhos a gente é uma coisa que é primordial, né? A gente não pode responder plenamente ao amor divino por nossas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e de agir de acordo com os mandamentos na caridade. Quando a catecismo fala, deve esperar que Deus lhe dê a capacidade, não é que você vai sentar e vai ficar esperando. Tá, Senhor, me dê a capacidade. Não, você vai orar. Esperar é esperar a resposta da oração do Senhor, a súplica que você fez. Mas não é que você vai ficar sentado esperando isso, tá bom? A esperança é o aguardar confiante, olha só, da bênção divina e da visão beática de Deus. É também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. Então, a esperança, olha só, isso eu achei muito legal quando eu li, que é também a esperança também o temor. Então, de ofender a Deus. Eu não quero ofender a Deus, porque eu tenho esperança que ele irá me socorrer, que ele venha ao meu socorro. O primeiro mandamento visa também aos pecados contra a esperança, que são desespero e a presunção, né? Quando a gente fala dessa questão de desespero, a gente, até no que a gente está vivendo hoje, quantas pessoas estão desesperadas. Caindo em depressão. Né? Pessoas de frente, de igreja, né? Que está sempre ali, firmes e fortes, estão perdendo a esperança, estão ficando desesperados com este mundo, né? Mediante essa pandemia que nós estamos vivendo. Gente, esse é um momento crucial da gente se apegar ao Senhor, né? Lembrando que isso aqui tudo vai passar, nós vamos voltar para o Pai. E se esse for o momento da gente voltar para o Pai, né? Que seja agora, né? Mas a gente não pode perder a esperança. Lembrando que foi falado da esperança. É também o temor de ofender o amor de Deus. Então, a gente
o desespero, a gente está ofendendo o amor de Deus para conosco, falando como se ele não fosse capaz de suprir o amor dele para nós, né? Ó, o desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Aí a gente vai falar agora da presunção, né? Porque há duas maneiras de pecar contra a esperança, o desespero e a presunção. Então, desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal. Então, ele não... Você confia nele, mas tipo, em Deus eu não confio, né? E tem a presunção, mas há duas espécies de presunção. Ou o homem presume de suas capacidades, que é aquilo, né, que eu falei. Se ele, pelo desespero, não espera de Deus essa bondade, então ele acha que ele pode se salvar sem o auxílio de Deus, que é o primeiro sentido da presunção. Então, eu sei que eu não posso contar com Deus, então eu conto com quem? Com a ajuda ou a mim, ou a ajuda de alguém, mas não a ajuda do alto. Ou então a presunção da onipotência ou da misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. Então eu espero a misericórdia e a onipotência de Deus, mas eu não me converto. Eu vou buscar o perdão, eu vou buscar a conversão, para quê? Né? Eu acho que cai na falsa misericórdia isso, né? Acreditar numa falsa misericórdia, naquela que, se eu pecar, depois eu me confesso e tá tudo certo, né? Eu acho que também cai nesse sentido, né? Espero que esteja claro. Se não estiver claro, comenta aí, Tati, eu não entendi, né? Volta. Vocês estão entendendo direitinho? Né? Porque tem muita coisa a gente vai, né, passando aqui. Mas se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês me falam. Eu só queria dar uma ênfase também na questão do desespero e nessa confiança sempre do outro, né? Confiar no outro, esse negócio de colocar sua fé no outro. Às vezes o esposo coloca a fé dele na esposa, ou a esposa coloca a fé dele, né? Depende muito um do outro, quando na verdade eles têm que depender do que está no centro. O centro é o Senhor. Então, na realidade de hoje, nós vemos muitas famílias desesperadas. Por quê? Porque não tem o alicerce no Senhor. É o momento da nossa casa estar construída sobre a rocha verdadeiramente. Porque se está sobre a rocha, nada vai nos abalar. Porque nós temos ali, a nossa força é o Senhor. Né? Nós estamos seguros no Senhor. Nós temos meios para isso. É para isso que serve a doutrina da igreja. Né? Então quero deixar bem claro isso. Que quando nós somos chamados à conversão, né? Aqui não é um time de futebol. Eu torço para tal, eu torço... Não! Nós estamos com o Senhor Jesus e ponto, acabou. Por meio da Santa Igreja. Que de fato é o que nos leva a ter o Senhor como esse centro. Né? A única esperança que nós temos é em Deus. E vai... Inclusive, mais pra frente a gente vai falar até nessa questão de... Quando a gente falar da questão de adorarás o Senhor teu Deus e tudo mais, e até agradecer a Dária. Da questão de idolatrias, que a gente vai chegar um pouquinho mais pra frente falar sobre isso, tem a ver com o que o Wellington falou. Colocar a esperança no outro, esperar do outro e não esperar no Senhor. Não trazer essa confiança de Deus, porque a confiança só vem dele. Muitas vezes a gente... ou só reza porque tá junto com alguém. Claro que é muito mais fácil você rezar em comunidade, com alguém, com seu marido, com seus filhos, enfim. Na comunidade que eu digo hoje em dia ainda, né? Não sempre nós estamos vivendo em família, do que rezar sozinho. Mas nós não podemos deixar oração pessoal. Ontem na live com a Rosana eu falava de três momentos de oração que precisamos ter. Oração pessoal, oração conjugal e oração familiar, né? Então nós precisamos ter isso, mas a oração pessoal é a primeira. Eu preciso ter o contato com o Senhor, porque senão o desespero não vem. Eu não vou estar apegada a nada, a ninguém. Eu vou estar apegada ao Senhor, que é Ele que eu preciso estar. Mas vamos lá. Vamos, olha o tempo. Então, o primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus acima de tudo e acima de todas as criaturas. E nós já estamos entrando na terceira virtude terceira virtude teologal, que é a caridade. Vamos lá de novo. O primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus acima de tudo e acima de todas as criaturas, por Ele mesmo e por causa dele.
Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. A indiferença negligencia ou recusa a consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega a sua força. Então, eu nego o amor de Deus na minha vida. A ingratidão omite, então tem a indiferença, né, que é as maneiras de pecar contra o amor de Deus. A indiferença, que negligencia a forma de Deus nos amar. A ingratidão omite ou recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. A ingratidão. Então tem muita gente que fala assim, mas o que é isso? Por que você vai amar, né, uma pessoa que só te feriu, que só te maltratou? Então a ingratidão é a recusa a reconhecer a caridade divina. Então como assim pagar o mal com o mal? Não, ou pagar o amor com amor. Isso não existe. Que mundo que vocês vivem, né? Então a ingratidão ela é isso. Ela é essa recusa de pagar amor com amor. Não, se me fez mal, eu vou pagar com a mesma moeda. A tibieza, que é uma hesitação ou negligência em responder ao amor divino, podendo implicar a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade. Então, ela é uma hesitação em responder ao amor divino. Eu não tenho vontade de responder ao amor divino, implicando a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade. Eu não quero me entregar ao amor divino e não tenho a mínima vontade de fazer caridade. A assídia ou preguiça espiritual. Isso aqui eu achei muito legal. Chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. Gente, olha que loucura isso. Então, a assídia ou preguiça espiritual chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. Você já ouviu alguém que fala assim, nossa, essa pessoa é muito feliz. Essa pessoa é muito feliz. Quando ela chega, eu sinto... E tem pessoas que ela exalam o Espírito Santo. Ela traz consigo mesmo. E tem gente que sente horror a isso, porque ela vive a tristeza dentro dela tão grande, tão grande, tão grande, que ela não quer sentir essa alegria. Ela tem horror a isso. E ela tem horror à caridade que outra pessoa faz. Isso é assídia. Olha que loucura. E por mais que a gente fale assim, nossa, Deus me livre de viver isso. Mas muitas vezes, se a gente não prestar atenção, a gente já foi assim em algum momento da nossa vida. Mas essa preguiça espiritual, por exemplo, você vai rezar, você vai assistir um filme, opa, tô 100%. Vamos rezar o rosário. Nossa, aí já... Sabe? Não tem disposição para fazer as coisas que nos levam para o alto, né? Digamos assim, para ler o catecismo. Você é louco, o catecismo é muito grosso, é um livro cheio de páginas, você tá maluco, eu vou ler o catecismo? Mas para ler qualquer outra obra, os olhos se enchem, né? Então acredito que para as coisas de Deus não tem uma disposição. Mas para viver simplesmente os seus prazeres, né? O seu se endeusar, aí pode. Né? E como a gente está falando da caridade, até no sentido assim, quando é para mim, a disposição é total, mas quando é para se doar para o outro, aí já vem com aquele papinho furado, né? É bem assim mesmo, né? Tem que jogar na cara às vezes. E aí eu vou, para encerrar essa parte aqui, o Elton poder entrar na outra parte já, porque já é... Né, sim, vamos lá. Falar, o ódio a Deus vem do orgulho. Põe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega, e atreve-se a maldizê-lo como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. Então, o ódio a Deus vem do orgulho. Eu não vou falar muito isso aqui porque está muito claro. O ódio do amor de Deus, cuja bondade nega, e atreve-se a maldizê-lo como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. Amém. Louvado seja Deus. O irmão comentando ali, é verdade. O Cléo Alexandre, louvado seja Deus. O Cléo tá aí. O Cléo tá. E aí, Cléozão? Ô, Dai, obrigada, viu? A Dai também comentando. O Cristiano Moura que entrou. Mas aí não acabou ainda não, irmão. Tem mais coisas aqui falando ainda referente ao primeiro mandamento da lei de Deus, tá? Eu vou comentar um pouco aqui com vocês, porque assim, dentro do catecismo, na parte do primeiro mandamento, nós temos aqui, ele está dividido em 4 partes mais ou menos. A Tati, ela
trocou em miúdos aqui, né? Na medida que o Espírito vai nos permitindo, a primeira parte. Agora olha só o que diz a segunda, né? Então vamos lá, nós começamos aqui. Adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. Né? Então nós vimos como não ofender a Deus por meio dos pecados contra a fé, contra a esperança e contra a caridade. Não foi isso? Uhum. Tá bom então. Então vamos lá, vamos às exigências do Senhor. Só a Ele prestará culto. Esse papo de que, já vamos começar assim já, né? Já na voadora. Esse papo de que... jogar na cara. Vamos jogar na cara. Esse papo de que, mas católico adora imagem. Esse papinho tá passado. Já tá passado. O católico não adora imagem. Quem fala isso, ou o católico que acredita nisso, é porque ele está totalmente fora da sanidade mental. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos leva o amor pela doutrina da igreja. E o Senhor Deus disse, por meio da Sagrada Escritura, o Senhor Deus diz, né, por meio da Sagrada Tradição, o Senhor Deus insiste por meio do magistério, somente a mim prestarás culto. E foi isso que os apóstolos pregaram, e é isso que chegou para nós. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque somente a Deus nós prestamos um culto. Mas vamos lá, como assim? A virtude da religião, olha só, parágrafo 2095. A virtude da religião nos dispõe a esta atitude. A religião é uma virtude e ela nos dispõe somente o Senhor nosso Deus. Somente a Ele nós prestamos cultos. Adoração. O que seria então adoração? Foi essa a pergunta, não é? Vamos lá. Adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Eu não vejo nenhuma denominação aí fora adorar o Senhor nosso Deus. Eu só vejo a Santa Igreja Católica Apostólica Romana prestar um culto de adoração verdadeiro. Por quê? A adoração ela vai englobar a questão da oração, já vamos ter que falar disso, e também, depois lá para frente, de votos e promessas. Mas vamos colocar a adoração, oração e sacrifício, que são 3 tópicos que o Catecismo da Igreja Católica coloca pra gente. Se eu estiver falando muito rápido e enrolado, alguém puxa o pausa aí, tá? Puxa o pausa não, comenta aí que eu dou um break aqui. É, isso mesmo. Eu quero só um pouco segundo o que diz aqui o Catecismo. Adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, o Senhor e o dono de tudo o que existe, o amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 8. De Jesus, citando Deuteronômios, capítulo 6, versículo 13. Eu digo para nós, quanto cristãos, muitas vezes, nós de forma descarada e deslavada, nós vamos participar da missa, aí nós aproveitamos para adorar o Senhor. Nós vamos rezar um terço na igreja, nós aproveitamos para adorar o Senhor. Nós vamos nos confessar, nós aproveitamos para fazer uma adoração ao Senhor, né? Muitos santos da igreja, se algum dos irmãos aí lembrar, Cristiano, Cléo, a Dai, o Tiago, a Vinícius, né? Se você lembrar, você pode falar pra gente, porque não vai dar tempo de eu pegar lá no livro, tá? Mas os santos da igreja, eles dizem assim, né? Querem receber muitas graças do Senhor? Visitai Jesus na capela várias vezes, né? Então, nós temos que aprender de fato, e foi isso que o Senhor cobrou no meu coração, de reservar momentos para adoração. Não somente quando você vai se confessar, vai para a Santa Missa, não, mas reserve momentos. E o Senhor, quando falava para mim, até anotei no meu caderno de oração, ele falava o seguinte: reserva momentos para que você vá me adorar, reserve momentos para que você com a sua esposa vá me adorar, reserve momentos para que você, sua esposa e os seus filhos venham me adorar. Ou seja, o Senhor, Ele quer que nós exercemos este culto de adoração simplesmente pelo fato de Ele ser Deus. Não é para agradecer, não é para pedir, né? Claro que acontece da gente pedir e agradecer em algum momento lá diante do Senhor, na capela, no Santíssimo. Mas eu digo assim, ir adorar o Senhor simplesmente pelo fato de Ele ser Deus. Porque quando eu peço alguma coisa, né, eu estou pedindo, né? De certa forma, há um interesse nisso. Quando eu agradeço alguma coisa, é porque eu recebi algo. Então eu estou agradecendo isso.
né? Nós agradecemos sempre pelo dom da vida. Ótimo, louvado seja Deus. Mas nós agradecemos porque nós recebemos. Mas e quando simplesmente nós vamos adorar o Senhor no silêncio? Aqui, ó, o Cristiano colocou. Santo Antônio de Clarete, né? Dom Bosco também, o Cléo colocou aqui, ó. Louvado seja Deus. É por isso que é bom conversar com pessoas, com irmãos, com amigos que são amigos de Jesus. Porque a gente fala a mesma língua. Nossa, eu tô falando já demais, né? Vai entrando aí, tá, amor? Tranquilo, eu falei que 1 hora não vai dar. Quem tá no Instagram, acho que a gente vai ter que sair e voltar de novo. Eu falei pra ele, mas a gente precisa terminar esse primeiro mandamento hoje. A gente pretende fazer, eu já vou deixar você falar, Sim. Uma vez por semana, né? A gente vai fazer esse, semana que vem a gente faz o outro. Para não ficar muito distante, a gente falar primeiro mandamento e separar ele em duas lives, vai ficar muito ruim. Então vamos tentar terminar ali agora, mesmo que talvez passe um pouquinho depois de 1 hora, mas vamos lá. Amém. Vamos Louvado terminar. seja Deus. Então, esse é o chamado à adoração. Isso é adoração. E a igreja, a Santa Igreja, ensina a nós cristãos a adorar a Deus, a prostrar a nossa alma, né? Como é belo, né, ver aí tantos santos que se entregavam, que deitavam realmente no chão, prostravam a alma totalmente, né? Como diz também o Catecismo na 4ª parte da oração, é o homem todo que reza, né? A oração, de onde vem a oração do homem? Do coração, mas é o homem todo que reza. Então, orar com gestos também, né? E falando de oração, nós já temos aqui. A oração é uma condição indispensável. A oração é uma condição indispensável para poder obedecer aos mandamentos da lei de Deus. Então, para se viver os mandamentos da lei de Deus, a começar do primeiro, a amar a Deus acima de todas as coisas, é importante uma vida de oração. Família, cristão, viva a oração, né? Viva a oração, é indispensável. Nós não conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas se nós não orarmos. Sabe por quê? Porque nós não temos condição para isso. Porque como bem a Tatiana falou, né? É o Espírito Santo que ora em nós. É o Espírito Santo que vem nos consolar. É o Espírito Santo que vem... como foi colocado aqui, amor? A palavra exata que foi colocada aqui? Tá, isso aí mesmo. Cadê? Tá aqui embaixo mesmo. Aqui. Sobre a esperança. A esperança é aguardar, confiar de também o temor de ofender o amor de Deus, de provocar castigo, isso aqui? Não. É bem aquela parte que a gente estava colocando, tá aqui embaixo mesmo, ó. Aquela parte que a gente colocou, que essa questão da espera, né? É receber, nós não temos condições. Tá falando exatamente assim. Nós não temos, aqui, ó. Olha só. Ah, tá. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade. Isso, olha só. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. Ele dê a capacidade de corresponder, né? Foi isso que o Senhor fez com os apóstolos. Ele pediu para que eles esperassem a capacidade de corresponder a esse amor por meio de quem? Espírito Santo de Deus. E eles ficaram somente sentados. O que eles fizeram? Eles clamaram. E quem estava com eles? Maria, é claro. Então eles não, né, aquilo que a gente estava falando antes, que eu estava falando antes, eles não ficaram somente, o esperar é oração, é no horário, aquilo que o Wellington estava falando, eles ficaram esperando, mas em oração, essa é a espera, né, até quando nós vamos para o Pai. E o que a gente vai fazer enquanto nós vamos? Aproveitar a vida de qualquer jeito? Não, nós vamos esperar em oração. Ó, os irmãos aí, ó, o Cléo colocou lá, olha só. Santo Afonso diz, quem reza se salva, quem não reza se condena. Meu Deus do céu, não basta jogar na cara, os caras querem continuar malhando. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então vamos lá, vamos prosseguir, né? Olha só, como a gente citou de oração, os atos de fé, de esperança e caridade, ordenados pelo primeiro mandamento, cumpre-se na oração. A elevação do Espírito para Deus é expressão da adoração que lhe rendemos. Prece de louvor e de ação de graças, de intercessão e de súplica. A oração é isso. Foi dito. É preciso orar sempre, sem jamais esmorecer. Por mais que, algumas vezes, para sair da preguiça, a preguiça espiritual é uma coisa lastimável, né? É uma coisa assim que
de se repudiar realmente. E é necessário, para se sair dessa preguiça espiritual, o sacrifício. E aí é onde o catecismo vem colocar para nós aqui, ó, parágrafo 2099. Escuta isso, abra bem os teus ouvidos. É justo oferecer a Deus sacrifícios em sinal de adoração e de arrependimento, de súplica e de comunhão. É verdadeiro sacrifício toda ação feita para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz. Olha, o sacrifício gera a felicidade verdadeira na nossa alma. Não é uma euforia, mas é realmente uma alegria, uma felicidade que brota do nosso interior, porque não é nossa, mas vem de Deus, né? Nós compartilhamos, né, por meio de Deus. Então, é válido a vivência do sacrifício para sair de uma frieza espiritual. Eu não consigo rezar o Santo Terço, eu não consigo rezar o Santo Rosário. É necessário se decidir por isso. É necessário sacrificar a nossa carne, sacrificar a nossa vontade, os nossos desejos, até mesmo os nossos sonhos. Sabe para quê? Para fazer como São José, sonhar os sonhos de Deus. Sonhar os sonhos do Senhor. Até porque, desculpa. Pode falar. Falando só, quando a gente quer algo profissionalmente, a gente não sacrifica noites, a gente fica estudos, a gente para outras coisas, vocês já pararam para pensar? Para outras coisas. Não estou dizendo que não é importante estudar, entenda o que eu vou dizer. Estou querendo dizer que nós às vezes debruçamos né, estou falando da questão profissional, debruçamos em estudos, né, faz faculdade, estuda bastante, faz pós, faz MBA, faz muitas coisas. E por que a gente, para a gente ter maior conhecimento de estar mais próximo do nosso Senhor, não é dessa forma. A gente se fecha, a gente não quer, a gente tem preguiça. Né? Então, assim como exige sacrifício, né, na questão profissional, que precisa ter mesmo, porque se não se tem conhecimento, se não tem essa questão de se doar, com o Senhor também é assim. E a gente não faz dessa forma. A gente acha que é no piscar de olhos. E a gente vai falar isso mais. Por que muitas pessoas... vou falar isso mais para frente, mas por que muitas pessoas procuram superstições? Porque querem que as coisas aconteçam assim, né? Então, no espiritual querem que as coisas aconteçam assim, mas na questão do sacrifício para outras coisas se faz. E se faz sacrifício piores. Tem gente que fica a noite sem dormir por N motivos, mas para fazer uma vigília, mas para estar diante do Senhor não faz. Meu Deus do céu. Bom, para concluir essa questão do sacrifício, eu vou ter que ler aqui exatamente como o Catecismo da Igreja Católica diz. Já falei uma vez, alguns falam assim, você fica repetindo só as coisas, né, de outras pessoas. O Espírito Santo de Deus, né, todos os santos da Igreja, eles se basearam na doutrina da Igreja. Né? Eles se basearam na tradição da Santa Igreja, eles se basearam na Sagrada Escritura. Então quem somos nós? Cléo, Cristiano, Vinícius, a Daio, Tiago, Andresa, que seja, todos que estão assistindo. Quem somos nós para falar algo diferente do que o Senhor vem sempre falando aos corações? É o Espírito Santo. Então nós falamos sempre das coisas do alto. Olha só. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Olha só para concluir essa questão e a Tati entrar na outra parte, né? Para ser verídico, nós falamos de sacrifício, né? Mas então vamos deixar bem claro aqui essa questão do sacrifício, porque algumas pessoas pensam que é uma questão somente de um sacrifício exterior, né? De práticas exteriores. Calma lá. Até mesmo a devoção verdadeira à Santíssima Virgem, né? Do Tratado da Verdadeira Devoção, ou preparação para o Reino dos Céus, até mesmo deve-se viver a prática interior para depois se exteriorizar, né? Uma conversão que vem de dentro para fora, não uma casca simplesmente, né? Mas é necessário primeiro haver a mudança de vida, a mudança de mentalidade. Vamos lá. Para ser verídico, o sacrifício exterior deve ser a expressão do sacrifício espiritual. Meu sacrifício é um espírito compungindo, lá no Salmo 51 vem nos falar. Os profetas da Antiga Aliança denunciaram com frequência os sacrifícios feitos sem participação
interior ou sem ligação com o amor ao próximo. Então, que isso fique bem claro para nós. Não basta simplesmente viver uma prática exterior. Isso não agrada a Deus. Isso foge do verdadeiro culto de adoração a Deus. Então, até mesmo assim, uma cara de santo, torcer a cabeça, andar, não sei, cabisbaixo talvez, é necessário primeiramente você ter essa conversão interior. Amém? Então, louvado seja Deus. E dentro dessa questão do verdadeiro culto prestado a Deus, algumas coisas, vamos colocar assim, algumas práticas que são válidas também. É a questão dos votos e das promessas. E quando fala disso, lembra muito de Aparecida, nego andando de joelhos para subir da igreja velha para a igreja nova, descer ou subir, que seja, não sei. Muito esses sacrifícios, a gente vê muito desses sacrifícios acontecendo por aí, mas a igreja ela preza como válido quando feito de uma forma piedosa, verdadeiramente. Olha só, em várias circunstâncias o cristão é convidado a fazer promessas a Deus. Nós somos convidados a fazer promessas a Deus. Então, que é válido dentro da condição de que brote do interior. Seja primeiro uma conversão interior para depois se exteriorizar. Vamos ler, veja assim, o batismo, a confirmação, o matrimônio, a ordem, ela sempre contém o quê? Votos ou promessas que nós fazemos. Se a gente for falar, como a gente falou nas outras lives, dentro do matrimônio nós temos lá a questão do livre-arbítrio, o primeiro sim. Nós temos lá a questão da fidelidade, o compromisso de fidelidade, e depois nós temos aí o voto, a promessa de estarmos abertos à vida, e de receber os filhos que Deus nos enviar, independente. E louvado seja Deus, porque nós até temos notícia de famílias numerosas, maravilhosas, com a graça de Deus, que confiam na providência do Senhor. Parabéns para essas famílias. O voto, isto é, a promessa deliberada e livre de um bem possível e melhor feita a Deus, deve ser cumprido a título da virtude da religião. Não é cumprido de qualquer forma, mas dentro da virtude da religião. Lembra que nós iniciamos falando o seguinte, a virtude da religião nos dispõe a esta atitude. Qual atitude? De adorar somente a Deus nosso Deus, a Deus nosso Senhor, de prestar somente a Ele culto, tá bom? O voto é um ato de devoção no qual o cristão se consagra, olha só a importância, ele se consagra, por isso citou aqui alguns sacramentos, Ele se consagra a Deus ou lhe promete uma obra boa. Os Atos dos Apóstolos nos mostram aí São Paulo preocupado em cumprir alguns votos que ele fizera. Então não vem com essa de que não tem na palavra e tal. Nós não somos protestantes. Nós vivemos a sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério. Amém? Vou passar aqui a palavra para a Tatiana, para ela prosseguir para a gente, tá? Então, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento proíbe prestar honra a outros afora o único Senhor que se revelou a seu povo. Proscreve a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso da religião. A irreligião é um vício oposto por deficiência à virtude da religião. Então, eu não digo só a questão de outros deuses, conforme se faziam imagens e tudo mais. Mas a gente colocar na realidade de hoje, quais são os deuses que nós colocamos no lugar do Senhor? Seja dentro de casa, seja a questão da televisão, que muitas vezes fica o dia inteiro ligada, nessa época de pandemia, por exemplo, onde fala-se fica em casa, mas o que você fica fazendo? Você fica o dia inteiro na televisão, Netflix, assistindo filme o dia inteiro, e aí você fica mundo. O que acaba sendo Deus daquela casa? A televisão, Então, assim, você acaba achando que, mas eu não faço imagem de deuses na minha casa, Eu só adoro o Senhor, Mas você realmente coloca o Senhor como centro da sua casa?
né, neste tempo de pandemia, tem crescido a sua vida espiritual? Porque se realmente o Senhor é o nosso Senhor Jesus, né, nosso Deus, né, só a Ele que nós prestamos culto, como que está a nossa vida? Será que a gente não deixa algumas pessoas até serem deuses da nossa vida? Não colocamos essa pessoa, né, no altar muitas vezes? Muitas vezes a gente esses dias pegou Uber e aí eu não sei como que entrou esse assunto, mas eu sei que o motorista falava, né, que ele era protestante, protestante, mas deixou de ir na igreja onde ele ia, porque o pastor estava dando contra-testemunho. E ele falava, não tem como não olhar para o outro, né? Porque ele está dando contra-testemunho. Ok. Até certo ponto eu concordo, sim. Só que a gente não pode olhar o outro como uma pessoa que nunca erra. Por exemplo, né? Algumas pessoas não conhecem, nos admiram, ok. Mas não pode nos ter o Wellington como assim, meu Deus, eles são intocáveis, eles são maravilhosos, né? Eles são virtuosos. Não pode elevar desta forma, né? Endeusar a gente, porque não é isso. Nós somos um canal, assim como várias pessoas, assim como vocês são canal para outras famílias. Nós somos chamados, e eu lembro, quando a gente fala de matrimônio, eu lembro do meu crisma. Que o bispo falou para mim e fala para muitos jovens ainda hoje. Você é chamado a... Jovem apóstolo de outro jovem. Casado é chamado a ser casal, apóstolo de outros casais. Leigo é chamado a ser apóstolo de outros leigos. Mas a gente não pode endeusar o outro achando que, nossa, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é ungida, essa pessoa tem o Espírito Santo, mas essa pessoa também é fraca que nem você. E o que você tem que fazer? Você tem que rezar por essa pessoa. Se você souber que essa pessoa caiu de alguma forma na fé, talvez, porque tem muita gente que cai, qual é o problema? Ela cai e o pecado dela acaba sendo público. E aí muitas pessoas falam, tá vendo? Mas essa pessoa não rezava, essa pessoa não pregava isso e aquilo, a gente condena, a gente tem que rezar. Porque você está olhando para o outro, né, como Deus, como uma pessoa que nunca erra. Nós todos somos passíveis de erro. Né? Nós todos, lembra que nós já falamos, sem o Espírito Santo nós não somos nada. Então, qual é o Deus que hoje domina a sua casa? Será que é o verdadeiro Deus que nós deveremos adorar, né? E bem dizer? Ou você está colocando outros deuses, seja pessoas, seja filhos? Eu sabia que eu tinha que algo falar muito importante. Porque quando os filhos vêm, né, eles muitas vezes... nós acabamos até esquecendo de marido, até esquecendo de nós mesmos. E acabamos levando os nossos filhos como deuses, né? Sendo que ele foi feito, Deus nos deu ele, para que possamos educá-los para voltar para ele, né? Que possamos educá-los na fé, assim como prometemos no altar, quando fomos nos casar. Mas a gente não pode endeusar os nossos filhos. Nós não podemos endeusar o dinheiro. Entende? Então, que você possa pensar qual é o Deus da sua casa hoje. E se o Deus da sua casa hoje não é o Deus que criou, então algo está errado e você precisa voltar. Nossa, já? Sim, já. Eita, pega. Já, não mexe, é verdade. Vai derrubar. A gente vai voltar, tá? No Instagram. Gente, eu tinha esquecido que a gente tinha começado às 8h30. Tá terminando 18 segundos. A gente vai terminar essa live e vai voltar. Certo? Aqui no Instagram. Facebook continua normal. Mas o Instagram vai voltar. Até já. Saiam então de novo, tá bom? Claro, a gente vai voltar em seguida. Gente, uns probleminhas técnicos aqui ainda, né? É porque no Instagram só fica 1 hora. Gente, eu já esqueci que a gente tinha começado no e-mail. Então, conclui aqui, amor. Deixa eu mexer aí. Publicar. Isso mesmo. Mas tem que colocar um título aqui. Mas eu quero continuar com eles no Instagram. Sim, mas coloca o título que aí vai ter esse daí. Gente, meu Deus do céu, a hora ela voa. Mas sabe por que ela voa? Porque a gente fala das coisas do alto, né? E isso é importante. Né? Nós não estamos gastando tempo, pelo contrário, nós estamos ganhando tempo. Né? Nós gastamos tempo quando a gente fica somente ali endeusando, né? Se alimentando de uma doutrina que vem passada pela televisão, por certas mídias e tal. Aí nós perdemos tempo, aí nós gastamos, né, a nossa vida com
uma perca total. Mas quando de fato nós falamos das coisas do alto, pelo contrário, aí nós ganhamos tempo, né? Olha o Instagram de volta aí, né? Louvado seja Deus. Obrigado, viu, Vinícius? Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Desculpa. Daí entrou... Gente, eu perdi a noção. Pra mim, eu tinha entrado às 9. E eu olhei aqui e tal, mas enfim, vamos lá. Falei da questão dos deuses, agora a gente vai entrar na questão da superstição. Então, a superstição é o desvio do sentido religioso e das práticas que ele impõe. Pode-se afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas, em si mesmas legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem e cair na superstição. Ixi, essa superstição. Eu achei que ia falar essa parte da superstição. Mas se você tiver coisas para acrescentar... Não, sim, eu vou acrescentar, claro, eu vou acrescentar, né? Com a graça de Deus. Eu tô aqui me passando aqui, ó. Não, eu vou falar, é até bom você entrar. Aqui fala a questão, achei bem interessante, ó, sem levar em conta as disposições interiores. Então, você pode perceber... mas então, eu vou falar. Colocar fitinha, enrolar fitinhas, né? Como a Aparecida do Norte tem, enrola a fitinha no pulso e faz 3 pedidos. Não, até vou falar o porquê disso. Porque quando você, coloca a fitinha aqui, faz os pedidinhos, né? Isso era muito comum, né? Hoje talvez não está tão comum assim, mas amarra a fitinha, faz o pedido ali e tal. Você está depositando a sua fé naquele nozinho que você fez. Aquele nó ali, você morde e desfaz ele. E olha só, sem levar em conta as disposições interiores. Então, eu estou fazendo algo externo e o meu interior estar aonde? Como se fosse algo mágico. Aqui falou, ó. Quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas. Não é mágico, gente. Não é mágica, gente. O negócio é interior ali, ó. O negócio é sacrifício. Muitas vezes nós pegamos o sacramental, né? Vamos lá. Rosário. Eu anotei isso aqui até para falar também. Rosário, ele é um sacramental. Aí nós temos lá, pega lá um escapulário. O escapulário é um sacramental. A gente pega o sacramental e começa a colocar o sacramental contra a lei de Deus no mandamento, aqui ó, na questão de superstição. Nós pegamos a medalha de São Bento e colocamos ela num sentido de amuletos. Não é? Amuletos da sorte. Eu tô falando para nós, quanto cristãos, vamos sair dessa mentalidade, pelo amor de Deus. Pega uma cadeia de escravidão à Santíssima Virgem e faz disso uma superstição. É um sacramental, gente. Isso é um sacramental. Tem que ser vivido com a disposição interior. Mas claro que também há aí as práticas de superstição, que são muito mais agravantes, né? Que vem aí por parte do ocultismo. A gente vê aquela figa, a gente vê o pé de coelho, a gente vê a ferradura, a gente vê a pimenta atrás da porta, o sal grosso em cima dos móveis, né? A gente vê diversas práticas aí do ocultismo. O elefante com a bunda virada para a porta, né? Para dar sorte. O Buda por conta do... Não vai te dar nada horóscopo. Disso. A questão de horóscopo. Tem algo muito interessante, né? O mensageiro dos sonhos, muito pendurado no vidro dos carros. São práticas ocultas, né? Vamos dizer assim, satânicas, demoníacas. Não cabe para nós cristãos. Não cabe para nós cristãos. Então nós temos aqui duas mentalidades. Eu vou deixar você falar. Nós temos duas realidades. A realidade do cristão, que dentro da superstição começa a trazer o sacramental, né, de uma forma supérflua. E nós temos também a questão que trazem para dentro da sua casa, do seu lar, da sua vida, da sua realidade cotidiana, as práticas. Olha aqui, ó, a garrafa de pimenta também, né? São práticas horríveis que não cabe, ofende diretamente o primeiro mandamento. Então, tem práticas e práticas. Irmãos, se vocês vão colocando práticas aí, porque são diversas. Lembrei de coisas que até então eu não sabia.
né? Eu só soube depois que eu fui estudar catecismo. Quantas vezes vocês já brincaram da brincadeira do copo quando era pequeno? Da brincadeira do compasso? O que mais quando era pequeno? Algo assim, gente. E eu fui me confessar depois de um tempo disso. Porque a gente brincou disso, isso é evocando os mortos também. Nós estamos brincando, né? Com algo. Ah, mas eu não sabia. Porque eu também brincava de certas coisas, a gente não sabia disso, né? Tem muitas coisas que a gente vai brincando porque as pessoas, vamos brincar disso, vamos ver se isso é verdade, não é? Jovem, criança, quer, né? Quer, como fala? Vou ver se isso funciona, se não funciona. Terço pendurado no pescoço, eu também pensei nisso, eu tinha notado isso, porque é assim, né? Nós precisamos rezar, né? Estar rezando ali, né? Então, o terço, ele é um sacramental, ele não é um amuleto qualquer, né? Então, isso que o Cléo colocou é verdade também. Então, na questão do brincadeira de compasso, brincadeira, né? Tanto que, graças a Deus, essas coisas, falei assim, louvado seja Deus que a gente aprendeu isso antes, porque essas coisas para os meus filhos, né? A Clara, né? O Lucas ainda é muito pequenininho, 4 anos, mas a Clara não tem a mínima ideia do que é, graças a Deus, né? Não tem a mínima ideia. Né, do que seja, que ela já até foi dormir. Você estava falando assim, mas do que você está falando, né? Então, essas práticas, né, a gente está falando aqui, não sei se você vai falar mais alguma coisa aqui da questão da idolatria, mas aqui a gente já está falando da questão da adivinhação, de magias. Isso aqui eu acho que também a gente já coloca nesse pacote, né? Aí o pacote do voodoo, né? Essas práticas todas são, meu Deus do céu, elas fogem, não cabe para nós cristãos. Não cabe. Pronto, acabou. Não cabe. Cristão católico não vive essas práticas, né? Ele não tem esse tipo de superstições, né? Se nós tínhamos, né? Se você que está assistindo, você tinha alguma superstição dessa, então renuncia em nome do Senhor Jesus. Renuncia, porque aqui é a doutrina da Igreja Católica, Apostólica Romana, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E ponto, acabou. Acabou aí. Acho que é isso, meu. Não. E religião, já falou? Não. Quer falar alguma coisa, então, sobre a Fala e você já segue pro último. Tá bom. Porque senão... Certo? Eu? Fala você que eu segue por último. Vamos lá. Vamos lá. A irreligião. Olha só. O primeiro mandamento de Deus reprova os principais pecados da irreligião. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio e a simonia, né? Então vamos ler aqui para compreender bem isso. A ação de tentar a Deus consiste em pôr à prova, em palavras ou em atos, sua bondade e sua onipotência, né? São esses desafios, até mesmo essas correntes de oração, é satânica. Se você não passar para 10 pessoas, vai acontecer tal coisa. Se você não passar para 5 pessoas, vai acontecer tal coisa. Sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar a cara porque não vai acontecer nada. Porque a nossa proteção está no nome do Senhor. E ponto, acabou. Digite amém para um post lá, enfim. Essas correntezinhas de oração que muito vem aí no WhatsApp, não tenha medo. Se você parar aconteceu, meu céu vai cair na sua cabeça, né? Esquece isso, pelo amor de Deus. Esquece essas coisas aí. Bom, vamos lá. Não tentarás o Senhor. Não, Jesus opõe-se a... Tá falando aqui da questão da tentação, né? De quando Satanás, né, vai tentar o Senhor Deus. Ele não resistiu, né? Ele não resistiu à tentação. Ele sabia, ele tinha consciência. Deus não se pode tentar a Deus, não tem como, né? Tô lendo ali o livro, o tratado, a Suma, né, demoníaca, né, do padre José Antônio Fortea, é maravilhosa, né? Ele explica muito bem sobre essa questão, né? Vamos lá. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Uma ordem clara aí, né? O sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares sagrados a Deus. O sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando cometido contra a Eucaristia.
pois neste sacramento o próprio corpo de Cristo nos torna substancialmente presente. Mas você entende que é gravíssimo esse pecado contra a Eucaristia, mas você entende que também aqui do sacrilégio está falando quando se peca contra os sacramentos. Então, quando você joga fora o sacramento do batismo, né, uma marca indelével, né, quando você joga o sacramento da ordem, quando você destrata a questão do sacerdote, é interessantíssimo. Muito cuidado com os lugares sagrados. Até quando você vai para uma romaria. Vai para uma romaria, né? Uma procissão, fica aquele buchicho, aquela conversinha. É sacrilégio. Por quê? Porque você está vivendo algo sagrado ali naquele momento. Não é para você ficar lá no fundo batendo papo, mas é para você professar, testemunhar sua fé publicamente, abertamente, né? Então temos aí a procissão do corpo de Cristo, né? De solenidades da Santíssima Virgem Maria, que há procissões, e aí muitas vezes o povo fica disperso, né? Conversando, fuxicando, falando da vida do outro, né? Então vamos sair disso. Aí, ó, a mal confissão, né? Quando você não vive sacramentalmente a confissão, mas você vai para a confissão ali de uma forma brincando até com o sacramento, né? Eu lembro uma vez, eu vou abrir isso para vocês, que eu fui me confessar e o sacerdote falou assim, eu não vou te dar absolvição. Meu coração partiu naquele momento, né? E eu fui, participei da Santa Missa e depois insisti com o sacerdote. E fui me confessar com ele, né? E para mim foi maravilhoso isso, por quê? Porque foi onde despertou no meu coração o desejo de, quando eu estou me confessando, eu estou falando com o Senhor. É Deus que está ali. É o momento que realmente nós cristãos católicos nós temos isso, de conversar com o Senhor, né? Dentro do sacramento da confissão. Então é maravilhoso, é belíssimo. E aí vem a questão da simonia. O que é simonia, Tatiana? É a Simone? Tem alguma coisa relacionada com a Simone? Tem alguma Simone assistindo aí? Simonia tem alguma coisa a ver com você, Simone? Tô entendendo. É definida como a compra ou venda de realidades espirituais. A Simão, o mago, que queria comprar o poder espiritual que vinha em ação nos apóstolos, Pedro responde, pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgastes poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Atos 8:20. Dessa maneira, Pedro obedecia a palavra de Deus. De graça recebestes, dai de graça. Mateus 10:8. É impossível apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se em relação a eles como um possuidor ou um dono, pois a fonte deles é Deus. Só se pode recebê-los gratuitamente dele. Quando a gente vai pregar, eu lembro muitas vezes que a gente vai pregar, né, as pessoas sempre nos dão, tal, como é que fala? Tem um nome, né? Uma ajuda, né? Ajuda de... Né? E há um tempo atrás a gente conversou, eu e o Wellington. Eu, no momento, não trabalho mais fora por opção, né? Não estou desempregada, de fato, né? Não trabalho fora por opção. E aí a gente fala, né? A gente falou assim, bom, o Wellington trabalha, ele é o provedor da casa, né? E nós, graças a Deus, né, temos uma renda, né? Então, muitas vezes nas pregações, né? Só quando realmente eu não tenho condução para ir, porque às vezes acontece, ou o Wellington não vai comigo, eu tenho que pegar Uber, né? Aí pagar a condução de eu ter ido até a pregação. Como tem paróquias, né, que a gente vai, tem uma paróquia no Imbu, que a gente prega já há quase 3 anos já, no encontro de noivos, e muitas vezes já aconteceu de eu ter que ir de Uber. Ou muitas vezes a pessoa vem me buscar, mas a pessoa vem me buscar e eu não recebo nada em troca. Por que eu tô falando isso? Não estou dizendo que, não quero criar polêmica, mas nós vemos dessa forma também na questão de receber. Se eu tenho um emprego, eu não vivo de providência, eu não vivo, né? Na verdade, deixa eu corrigir isso. Tá, Se verdade, eu tenho errado. um emprego, esse emprego que o Senhor me concedeu já é a providência dele na minha vida, né? É o que nós temos, né? Claro que tem irmãos que vivem da missão. Entendo o que nós estamos falando. Tem pessoas que vivem da missão, né? Que são pessoas consagradas desta forma. Então, claro que toda ajuda de custo é bem-vinda. O que nós estamos falando assim é aquele que... Até porque foi a nossa opção. Sim, nós a nossa falamos, opção. nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, nós não temos necessidade.
né? Às vezes a gente pega o carro da minha cunhada emprestado, ou às vezes algum fulano dá carona, eu levo vocês lá. Ou a própria pessoa da paróquia, eu pego vocês lá. Que custo que eu vou ter? A pessoa da paróquia vem me trazer, a pessoa vem do retiro, vem me pegar às vezes na minha casa, ou perto, numa rua perto da minha casa, vem me trazer de volta, eu não tenho custo nenhum. Por que eu estou fazendo isso? Porque muitas vezes a gente acaba caindo nisso também, mesmo sem querer. Não estou falando que a pessoa às vezes faz de propósito, mas realmente também tem pessoas que acabam, né, querendo vender vender. Não se vende o evangelho, né? Não se vende o evangelho. De graça receber e de graça dar, isso gente. mesmo, pelo amor isso de mesmo. Deus. Até Ninguém porque se cobre para pregar, né? Cobre, como a gente já viu falar aí, que fulano tá cobrando não sei quantos mil para vir aqui cantar uma música, seja ministério de música, seja pregador. Gente, isso é algo... Seja intercessor. Pelo amor de Deus. Né? Seja o que for. Não vamos cobrar, né? Não, daqui a pouco o Ministério de Acolhida vai cobrar para dar um abraço. Não só o Ministério, né? Tô falando no geral, né? Tô falando no geral, né? Dentro de pastoral e tal, né? Claro que nós temos aí a prática, devemos ter a prática da caridade, mas eu tô falando assim, a grosso modo, né? Vamos falar a grosso modo de nós. Nós não cobramos para pregar. Ponto, acabou. Não cobramos para pregar, para orar, nada disso. Nós não cobramos, né? É exatamente o que você falou aí, irmão, né? O Simão Mago, ele morreu. O profeta, o apóstolo, né? Foi lá e corrigiu ele na palavra do Senhor e para ele, pronto, acabou, né? Ponto final. Mas, vamos prosseguir então para a gente encerrar. É a reta final, tá, gente? A gente não quer também estourar o tempo de vocês. Mas vamos para a reta final. Eu disse que seria dividido em 4 partes, então teve a primeira parte, né? Amarás o Senhor teu Deus. A segunda parte, só a ele prestará cultos. A terceira parte, que foi... deixa eu ler como está aqui, que eu não gravei o nome da terceira parte. Ué, sumiu? Terceira parte sumiu. Não, tá na segunda aí. Aqui, ó. Não terás outros deuses. E a quarta parte, não farás para ti imagens esculpidas de nada. Essa parte é muito interessante e a gente tem que colocar ela para encerrar essa live mesmo, tá? Por quê? Porque fica muito naquilo de, mas católico adora imagem, né? O católico pega a imagem e dá na cabeça de quem fala isso. Porque olha só exatamente o que a doutrina da Igreja Católica prega. O mandamento divino inclui a proibição de toda representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica, uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que o Senhor vos falou no Horebe, no meio do fogo, não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo. Isso está lá em Deuteronômios 4. Eis aí o Deus absolutamente transcendente que se revelou a Israel. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele está acima de todas as suas obras. Eclesiástico 43. Ele é a própria fonte de toda a beleza criada. Salmo 13. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens. Como assim? Deus proibiu ou Deus permitiu? Vamos ver. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente a salvação. Seria setas, simbolicamente a salvação, por meio do verbo encarnado. Jesus é o verbo encarnado. Como são a serpente de bronze, lá, né, a serpente de bronze na questão de Moisés, a arca da aliança e os querubins. Isso a gente encontra tudo no Antigo Testamento. Foi fundamentando-se no mistério do verbo encarnado que o sétimo concílio ecumênico em Niceia, no ano de 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo, mas também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das
imagens, né? Então, aqui está falando muito claro sobre o Concílio de Nicéia. Aí a gente entra na questão tanto da tradição, da doutrina assim, mas também dos concílios da igreja, da história da igreja. Então, é necessário, cristão, nós temos aí o conhecimento da história da igreja. Digo para alguns irmãos que eu conheço que estão fazendo live, que são estudiosos, que procuram muito essa questão da doutrina, né? Quem sabe um dia, se não nós, mas talvez vocês façam aí algumas lives sobre a história da igreja, da Idade Antiga, da Idade Média, né? Da Idade contemporânea, né? Para se falar realmente sobre essas belezas da igreja. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original. E quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Então, o cristão católico, ele compete o seu culto de adoração somente ao Senhor nosso Deus, tá? E outra coisa que eu quero falar sobre essa questão. Quando Deus proíbe essa questão de ídolos, ele proíbe essa questão de ídolos a idolatria, né? Ídolos de falsos deuses. Mas aqui nós estamos falando, né, da pessoa de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem, que é Mãe de Deus, e dos santos e dos anjos que nos apontam, né, o reino dos céus. Né? Porque são aqueles que têm as suas almas ali, né, junto ao Cordeiro, né, a todo momento e a todo instante, entende? Então, eu acho que é isso, amor. Tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que é isso mesmo. Então a gente quer agradecer a todos vocês. Eu vou deixar um agradecimento para a Tati. Ela é educada e eu sou o grosso da história. Ele é educado também, Gente, obrigada. E aí a gente não sabe ainda a data, né? Que a gente vai estar semana que vem. Então a gente fiquem atentos às páginas, nós vamos postar quando nós vamos estar falando do segundo mandamento. Em algum momento pode acontecer que a gente faça tipo 2 lives na semana. Mas o que acontece? A gente pede desculpa até pelos horários, porque por conta do meu serviço, e louvado seja Deus, que é onde vem a providência dele para nós talvez façamos lives alguns dias bem mais cedos, porque eu estou trabalhando no período da tarde, né? Então pode acontecer, meu Deus do céu. O que foi? Pode acontecer de a gente fazer lives à tarde, mas o bom é que elas ficam salvas, tá? Então vamos ver depois, tá bom? Fiquem atentos, então a gente vai ver, né, o dia da semana direitinho e posta e o horário também, e aí seguimos, né, com a nossa doutrina. Vamos aprender nesse tempo de quarentena que a gente está em casa. A gente não vai, lembra do que a gente conversou, não vamos ficar debruçado em TV, em outros afazeres somente, né, mas vamos aprender da doutrina. Vamos aprender a doutrina, vamos adorar o Senhor nosso Deus. Cléo, Alexandre, Cristiano, não sei se o Cristiano faz lives também, mas digo, né, se está fazendo, louvado seja Deus, né? Então tem alguns irmãos que está fazendo, ó, Cléo Alexandre de Maria, Cristiano Moura, nós temos o João Paulo Fialho também que está fazendo lives, o Wendel Cardoso está fazendo lives, né? Então louvado seja Deus pela vida desses irmãos, e vamos orar uns pelos outros, pedir essa intercessão aí, tá bom? Peço que vocês coloquem dessa minha amiga que faleceu hoje, Dani Cardoso, o nome dela. Coloquem em oração, por favor, né? A gente tá com o coração muito assim, né? Familiares, né? O consolo de Deus. A gente tá paróquia, a gente tá bem, assim, sabe? Então, coloque em oração. Dani Cardoso, o nome dela, por favor, tá? Coloquem em oração pela alma dela, tá bom? Tá, e você é uma fofa! Que vontade que eu tô de dar um beijo em você! Um beijo na sua gatinha, tá? Um abraço no Tiago. A gente ama a família de vocês, tá bom? Amém. Sei que a gente não conversa sempre, né? Pela correria e tudo mais, mas a gente ama vocês muito e a gente tá muito feliz que vocês estão aqui. Vinícius, eu amei que você está com a gente. A gente tá com muita saudade de você, viu? E obrigada a todo mundo também pelo Facebook e vocês que estão com a gente no Instagram. Deus abençoe.
Boa noite. Fiquem com Deus, tá? Até semana que vem, né? E Isso, se até a próxima. até a próxima. Porque você vai que acontece a gente conseguir fazer outra live antes, a gente vai se comunicando pela página, tá bom? Deus abençoe, gente. Boa noite. Tchau, tchau. José e Maria de Nazaré, Rogai rogai por nós.